Totem e Tabu, de 1916, é o texto que abordarei agora. Esse é um texto clássico também de Freud, um dos textos ditos sociais, entre aspas, no qual Freud tenta sustentar uma hipótese que é necessária para o seu edifício teórico, ou seja, para a complexidade da obra que é a psicanálise. Então Freud necessita ancorar em uma hipótese, e ele inventa um mito fundador, uma lenda, digamos assim, uma lenda específica, para que o leitor possa compreender, afinal, porque o humano vive em grupo. Então Freud faz uma pesquisa inicialmente, aliás, diga-se de passagem, Freud fazia pesquisas muito interessantes nos livros de história, por exemplo, ciências sociais e antropologia, e Freud pesquisa porque algumas tribos ou porque algumas sociedades que ele chamava preconceituosamente de menos desenvolvidas na época, mantinham certos tipos de laço e principalmente certos tipos de filiação entre os membros. Então Freud começa a pesquisar clãs, tribos, grupos, etnias, raças, enfim, e ele se dá conta de que em todas elas há algo que não é permitido, ou seja, há algo interditado. Portanto, ele parte de uma hipótese de que haveria um totem num determinado clã, por exemplo, que designaria obviamente a identidade desse clã, e dentro desse clã existiriam regras nas quais ou o membro poderia de alguma maneira exercer o seu desejo sexual por outros membros do clã, ou ao contrário disso, um tabu na qual o membro não poderia exercer o seu desejo sexual por membros desse próprio clã, enfim, teria que procurar algo fora. Ou seja, essa dicotomia presente no texto aponta para Freud que, na verdade, a questão do incesto estava prevista, de maneira direta ou indireta, ou mais ainda, de maneira estrutural, como poderemos ver, por exemplo, na obra de Jacques Lacan. Pois bem, mas o que mais nos importa aqui para o leitor é a questão: como, afinal, dentro de um clã poderia se instaurar o incesto? Freud, nesse exato momento, também estava desenvolvendo a hipótese do complexo de Édipo, que é um conceito central na psicanálise, uma noção muito importante, na qual, entre o pai, a mãe e o filho, por exemplo, haveria um interesse incestuoso do filho pela mãe, que seria barrado por esse pai. Esse menino poderia se identificar a esse pai ou poderia temer esse pai. Então, Freud usa esse cenário para descrever um momento específico do texto Totem Tabu, que é o pai da horda. Ou seja, houve, numa época distante, um pai que poderia ter acesso a todas as mulheres do clã. E quem se imaginasse impedindo ou enfrentando esse pai, seria não apenas aniquilado, como possivelmente devorado por esse pai. Ou seja, como o mito de Cronos, aliás, ou seja, a força desse pai era algo impensável, era algo intangível. O que esses filhos fazem? Se unem, tomando a hipótese de que a união faz a força, derrotam esse pai numa batalha e o comem, ou seja, retalham e fazem um banquete totêmico comendo esse pai. Sendo assim, esse pai passa a se tornar presente dentro de cada um desses filhos, insuflando neles o desejo de ser também o pai da horda. Ou seja, mata-se o pai, mas paradoxalmente ele fica cada vez mais forte dentro de cada um deles. Pois bem, Freud precisa disso para explicar a importância de um pai na sociedade e, fundamentalmente, a importância do superego que impede o sujeito de fazer aquilo que ele tanto deseja, que é ocupar a posição do pai. Portanto, Freud parte de uma hipótese de que todas as religiões, de alguma maneira, tiveram seu início nesse mito do pai primevo, ou seja, Deus seria um pai que teria poder sobre todos os homens, sobre todas as mulheres, evidentemente, mas enfim, é uma lógica estrutural
que Freud tenta demonstrar no Totem e Tabu, que dentro de cada um de nós há um assassino, há um ser incestuoso e principalmente também dentro de nós há algo que barra essa força. É nessa luta entre Eros e Thanatos, pulsão de vida e pulsão de morte, que a vida humana acontece. Esse é um texto que eu recomendo fortemente a quem quiser saber sobre o humano.